Comissão externa criada para acompanhar a execução orçamentária, o planejamento, os trabalhos do Ministério da Educação, concluiu a sua primeira fase de trabalhos com a apresentação e votação no dia de hoje do primeiro relatório desse trabalho de acompanhamento. É um trabalho longo, começou lá no finalzinho de abril, maio, diante de todas aquelas polêmicas envolvendo o Ministério da Educação por falta de planejamento, e que parece que ao fim de todo esse período, alguns desses problemas persistem. Essa foi a principal constatação do relatório do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que teve votação, aprovação unânime aqui pelos integrantes da comissão, não é, deputado? Me parece, o senhor elencou aí 50 sugestões ao próprio MEC, sugestões também legislativas, 12 projetos legislativos que buscam corrigir exatamente que problemas? Bom, essencialmente, o relatório ele concluiu que o Ministério da Educação está sem planejamento e, por consequência, com uma execução muito baixa, né? muito fraca nas questões de educação. Vou dar alguns exemplos aqui para entender. A educação de jovens e adultos, o EJA, está com execução orçamentária de menos de 1%. Alfabetização, a mesma coisa, próximo de 0%. O apoio à educação básica também próximo de 0%. Diga-se de passagem, áreas que o governo disse que iria priorizar. Exatamente. Na prática, em termos de execução orçamentária, a prioridade é sim o ensino superior, que estão com execuções orçamentárias próximas de 50%, 60% em algumas ações. Né? Na prática, é invertido o discurso do governo de priorização da educação básica. O nosso relatório ele se atém essencialmente às questões de execução, ou seja, faça um planejamento estratégico, vamos aprovar um plano de metas, um observatório sobre as metas do MEC, e etc, etc. As 50 sugestões são em torno disso e especialmente em torno da coordenação federativa, porque o MEC não faz educação na ponta. Quem faz educação na ponta são as prefeituras e os estados. E por isso é preciso uma coordenação federativa muito bem feita. E é o que está faltando também, além do planejamento ali do MEC. A comissão não está entrando no mérito se o que o governo resolveu fazer é certo ou errado, se concorda ou se discorda, mas sim se aquilo que ele se propôs a fazer está fazendo, e a constatação é que não. Exatamente. Em nenhum momento a gente discute o mérito das coisas, né? A gente discute se as coisas foram feitas ou não, né? Por exemplo, no âmbito do ensino superior, a gente pede que exista um aprimoramento das vias democráticas de escolha dos reitores, porque teve uma confusão danada ao longo desse ano na escolha de reitores. A gente pede a devolutiva da segunda minuta do Futura-se, porque não teve nem essa devolutiva e o Futura-se hoje não é nada, ele não tem projeto, né? A gente pede, por exemplo, para que seja executado o Plano Nacional de Alfabetização, que nenhum plano direito né? Que seja feito e seja executado. Então, a gente não pede nada em relação ao mérito, a gente pede para fazer as coisas. E me parece que uma das questões principais do relatório é trazer projetos, sugestões em forma de projeto de lei. O senhor destacaria algum desses projetos que devem ser enviados à Comissão de Educação? Com certeza, são 12 sugestões no total. A gente pegou alguns projetos que já estão em andamento aqui na Câmara, por exemplo, o projeto de implementação do SNE, que é o Sistema Nacional de Educação, que seria a principal ferramenta de coordenação federativa, que desde 2014, no Plano Nacional de Educação, é previsto a existência dele, e ainda não temos o Sistema Nacional de Educação. Tem dois projetos de lei complementar, um da Dorinha, um da deputada Rosa Neide, e nós endossamos esse projeto. É um dos que tem maior relevância aqui dos que a gente coloca. Tem outros que vão precisar ser criados, e aí sim, nós vamos chamar a Comissão de Educação, ver com quem quer ser os autores, os relatores, e vamos fazer isso acontecer. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Deputado Felipe Rigoni, é um prazer enorme conversar com o senhor. E eu convidei também a deputada Tabata Amaral, do PDT, que é a coordenadora dessa comissão. E aí eu começo com uma pergunta da área da ciência política, onde a senhora também tem formação. O que a gente viu com a comissão externa é muito parecido com o Shadow Cabinet, o gabinete sombra que é usado em alguns países parlamentaristas, especialmente aqueles de colonização britânica, em que a oposição, ou não necessariamente a oposição, mas o parlamento, vigia muito de perto o processo de execução das políticas públicas. É isso, em boa medida.
De certa forma, esse foi o exemplo que inspirou a gente a criar a comissão externa. Não foi a única motivação, mas acho que vale lembrar que a gente pediu a criação da comissão externa ao presidente Rodrigo Maia antes mesmo que fosse anunciada a vinda do ministro Weintraub. Então não era uma coisa contra uma pessoa ou outra, mas independente de quem vier, estava assumindo um ministério com 4 meses de Vélez, com demissões, desmandos, polêmicas. Então eu acho que isso já mostra muito o caráter da Comissão de Educação, da nossa Comex. A gente não queria bater de frente com A, B, C ou D. A gente estava muito preocupada. A pessoa teria 8 meses para fazer o que geralmente é feito em 12 meses, sendo que não tinha nenhum planejamento prévio na transição, etc. E aí a gente falou, olha, a Constituição diz que a gente está aqui para legislar, para representar e para fiscalizar. Mas a gente vive deixando de lado a fiscalização. Então foi essa intuição. Nós somos ativistas pela educação? Somos. Estamos extremamente preocupados? Estamos. Então vamos fazer um acompanhamento no dia a dia? Não dá para chegar no final do ano e dizer, pronto, não aconteceu nada, que foi muito do que a gente constatou, tem vários problemas e agora que Deus nos acuda. O que a gente fez foi olhar uma tonelada de informações oficiais, 12 visitas, um trabalho muito sério, para chegar no final do ano, não só com diagnóstico, mas com recomendações. Agora, deputada, uma das críticas mais contundentes do relatório, repito, aprovado por unanimidade, é a altíssima rotatividade em cargos no MEC, especialmente em cargos-chave, deixando alguns programas sem responsável, consequentemente também sem prazo, sem meta definida. E uma coisa que a senhora verbalizou lá em março, num confronto com o primeiro-ministro da Educação, o ministro Vélez. O que mudou? Parece, pelo relatório, que nada mudou. E como é que algo pode ser feito? Porque, ao fim e ao cabo, isso é responsabilidade do ministro. Escolher pessoas, ele tem usado em sua defesa dizer que não compactua com o erro, por isso tem trocado recorrentemente as pessoas. Mas como é que fica a execução da política pública diante desse quadro? O que pode ser feito para evitá-lo? Infelizmente, o ministro Weintraub copiou isso do ministro Vélez. E aí as pessoas vão entender o que a gente está falando, porque quem tem a vendinha, quem às vezes é gestor de uma empresa, sabe que na hora que você demite uma pessoa e traz uma pessoa nova, você perde muitas semanas de trabalho para treinar aquela pessoa, para ela se inteirar. Quando isso acontece com uma coisa constante ao longo do ano e a gente tem vagas que não estão cobertas até hoje, não é só gente entrando e saindo, mas são vagas que nunca foram preenchidas e que ficam lá, sem ninguém para dar, enfim, dar um direcionamento. A gente também mostrou que essa equipe tem menos conhecimento na área de educação, em políticas públicas, do que governos anteriores, de esquerda ou direita. Então é uma coisa que quem já, enfim, já teve um time para gerir, já teve a sua vendinha, o seu negócio, vai entender. Quando você troca tanto de equipe, é muito difícil fazer o trabalho. E a gente acha que essa é uma das razões para o MEC não ter usado o dinheiro que tinha, por exemplo. E quanto à falta de representantes do governo no âmbito da comissão externa, ao que vocês atribuem isso? Uma forma do que seria a base do governo estar endossando essas críticas, ou o fato do governo não ter se articulado? Por que a gente não tem aqui, nesse momento, ninguém do governo, por exemplo, para contraditar o relatório? O relatório não teve nenhuma contradita durante todo esse processo, nem na leitura, nem hoje na votação. Depois eu gostaria de ouvir o Rigoni também, porque ele participou muito da construção do relatório e sei que lidou em alguns momentos com esses contrapontos. Mas eu acho que isso é uma escolha do governo. A gente inicialmente foi realmente aberta, quem pudesse poderia estar, e a gente tinha pessoas do PSL. Mas por alguma razão, que aí eu não sei dizer, eles decidiram sair no meio do processo. Espontaneamente disseram, não quero estar nessa comissão. A gente convidou o ministro para se reunir com a coordenação da comissão, nunca tivemos resposta. A gente convidou o ministro para vir até aqui participar de uma audiência, não mandou sequer um representante. E eu volto a fazer uma crítica, mas é uma coisa mais no âmbito pessoal. A partir do momento que o governo foi eleito, ele não pode governar apenas para quem pensa igual a ele. Não pode governar apenas para quem o apoia, para quem é do seu partido, governa para toda a nação brasileira. Na nação brasileira são mais de 200 milhões de brasileiros aqui, 213 milhões. Então eu acho que é uma postura que tem que mudar para o próximo ano. O trabalho da comissão não era bater o pé e dizer sou contra porque sou contra. Era construir um caminho, era fazer uma avaliação. E na hora que o governo não nos recebe, que o ministro não vem aqui, que os únicos membros da base do governo saem da comissão, eu acho que mostra essa pouca disponibilidade de dialogar. E a gente, com quem queria dialogar, e tinha gente aqui de partido de esquerda, direita, centro, que queriam. Mas de fato o governo não se mostrou muito disponível. Mas vale ressaltar que a gente foi muito bem recebido, com muito respeito, por todas as secretarias e autarquias do MEC. Então tem muito servidor de qualidade, com experiência, com anos de trabalho no Ministério da Educação, que está disposto a conversar e fazer acontecer. É isso que eu ia reforçar. Sem a colaboração do governo, através das suas secretarias, autarquias, e respondendo aos nossos requerimentos de informação, esse relatório não seria possível, né?
Isso é as informações que a gente traz são informações do próprio governo, né? Nós não inventamos em algum site específico. Vem do CIOP, do CIAF, do SICONV, são todos os sistemas de transparência orçamentária, vem dos requerimentos de informações que a gente pediu e eles responderam, das visitas oficiais que a Comex fez a todas as secretarias e várias autarquias. Então, existiu uma colaboração do MEC para que nós pudéssemos fazer este relatório. Agora, e eles perceberam também que nós não estamos aqui para criticar o mérito ou a pessoa do ministro ou o mérito de alguma política que ele está fazendo. É se ele fez ou não aquilo que ele falou que ia fazer. É basicamente isso o nosso relatório. Isso demonstra que o corpo de servidores efetivos de uma carreira na educação, a chamada burocracia, apesar desse nome ter ficado tão feio, é importante para que as políticas públicas ocorram. É essencial. Vou dar um exemplo do Enem. O Enem esse ano, o INEP, que é o órgão que executa o Enem, ele teve 4 mudanças de presidente. Não fossem os servidores de carreiras que, se fizeram das tripas coração para o Enem dar certo, o Enem não teria dado certo. E deu, o Enem funcionou, né? Teve problemas de acessibilidade, etc., mas funcionou, ele aconteceu. Foi por conta desses servidores. Muitíssimo obrigado, deputado Felipe Rigoni, PSB do Espírito Santo, deputada Tabata Amaral, PTT de São Paulo, respectivamente, relatora e coordenadora dessa comissão externa que trabalhou muito, trabalhou inclusive silenciosamente em vários momentos, sem estardalhaço, mas agora produz esse relatório final e o resultado é a aprovação por unanimidade dele. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E a qualquer momento a gente pode ter mais informações do que mais está rolando. Essa reta final de ano é sempre repleta de votações, de comissões concluindo os seus trabalhos. A gente vai tentar levar o máximo de informação ao vivo para você do que está rolando aqui em outros pontos da Câmara. Até mais.